Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o vereador de Belo Horizonte, Rubão. Vereador, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, é um prazer receber esse convite e estar aqui mais uma vez, pela segunda vez. Vereador, o senhor está de volta para a Câmara Municipal durante essa licença do vereador Lucas Ganem. Primeiro eu queria falar um pouco desse retorno do senhor à Câmara Municipal, como que tem sido, se isso é um fortalecimento até na avaliação do senhor da família Aro ali na Câmara. Com certeza é um prazer, né? É a segunda vez, né? Então, de volta na Câmara. Na legislatura passada eu estive lá durante 4 anos, desse segundo ano, né? Tô retornando à Câmara. Eu acho muito importante, não só para a família Aro, mas também para Belo Horizonte, porque eu sou um vereador muito atuante e gosto de trabalhar por Belo Horizonte. E aí, falando um pouco sobre o motivo, né, que o senhor está na Câmara Municipal, é por conta dessa licença do vereador Lucas Ganem, ele que está enfrentando um processo de cassação ali na Câmara Municipal. O senhor, inclusive, também entrou na época ali com um pedido para a Justiça Eleitoral, Sim. Pedindo a cassação dele. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Lembrando que vocês são do mesmo partido, né? Sim. Naquele momento, né, eu descobri que ele estava morando em São Paulo. Ele não estava com todos os comprovantes necessários para poder se credenciar, para poder se candidatar a vereador em Belo Horizonte. E aí eu, como primeiro suplente, fui atrás para poder correr atrás dos meus direitos, né? E aí, teve algum mal-estar no partido em relação a isso, como o senhor pedindo a cassação, e ele sendo do mesmo partido? Teve alguma conversa dentro do partido em relação a isso? Comigo não teve nenhuma conversa, desconheço qualquer tipo de conversa, mas como eu sou suplente, é direito meu, né? Geralmente quem corre atrás é o suplente mesmo. Então, eu me vi no direito, trabalhei durante 4 anos em prol da cidade, trabalhando direto com a comunidade, e aí eu achei que eu não pudesse deixar passar batido, tanto é que eu corri atrás. Hoje o processo está bem encaminhado, Polícia Federal já deu um parecer contra a legislatura dele, o Ministério Público, o TRE. Então são fatos embasados dentro do que eu apresentei, e não é eu querer tirá-lo na marra nem nada, são fiscalizações, né, que estão tendo através desses poderes. E o senhor já teve alguma conversa, já encontrou o Lucas Ganem em algum momento? Já tive com ele lá na Câmara, quando eu estava como assessor, mas assim, da gente ter conversas, da gente de parar para bater papo, nunca não. E ele nunca também procurou o senhor ali para tentar fazer algum acordo em relação a isso? Não, ele só uma vez falou que era para eu continuar falando dele, que ele estava ficando bem conhecido, ele ganharia para deputado estadual, só isso. E aí, eu perguntei sobre essa questão do Podemos, porque saiu ali nos bastidores uma notícia que, inclusive, teria gerado um mal-estar entre os diretórios nacional e estadual. O senhor faz parte do grupo da família Aro, que é a deputada Nelly Aquino, ela é a presidente do Podemos aqui em Minas Gerais, e aí teve uma divergência entre diretórios. Teve, de fato, um mal-estar entre diretórios, retaliação do Diretório Nacional ao Podemos de Minas Gerais, por conta de toda essa situação do senhor ali envolvendo Lucas Ganem? Bom, essa participação eu não tive, não posso cravar falando o que pode ter acontecido, mas o Lucas, como é de São Paulo, a família dele é próxima à Nacional, né, ao comando do Partido Nacional, então pode ser que eles tenham se achado um pouco... vamos dizer, não digo injusto, né? Mas talvez que eu possa ter precipitado em relação a isso, mas eu não pedi a Nelly Aquino, não pedi o Marcelo Aro, não pedi nenhum deles permissão para que eu corresse atrás do meu direito. Eu olhei como Rubão direito a ocupar a vaga. Vereador, e aí em relação a todo esse processo, né, como que fica também a relação da família Aro com o Podemos? Continua no Podemos ou tem chance de mudar de partido? Não, continua no Podemos. A presidente Nelly Aquino continua presidente estadual, eu continuo filiado ao Podemos.
e pretendo continuar no Podemos. E acredito que a nossa presidente Nelly Aquino também vai se candidatar, vai para sua reeleição como deputada federal pelo Podemos. E não tem um mal-estar em relação às eleições do próximo ano, né? Porque em relação à chapa aqui que o Podemos deve montar em Minas Gerais, porque a gente estava até conversando, tem até a expectativa de que alguns familiares, né, do Lucas Ganem possa vir candidatar aqui em Minas Gerais. Se isso, inclusive, pode atrapalhar a chapa, os planos do partido aqui em Minas. Bom, Da família, né? Como diria, né? Engenheiro de obra pronta é fácil. É uma questão que, ao mesmo tempo, a gente pode imaginar que atrapalhe, mas pode ser que ajude. De repente, apareça um candidato que tem um voto considerável que pode ajudar a chapa. Então, não dá para poder cravar se vai ser bom ou não. Eu sei que a deputada Nelly Aquino faz um bom trabalho, ela tem grandes chances de reeleição. E pode ter certeza que nós, do grupo da família Aro, vamos trabalhar para a reeleição dela pelo ótimo trabalho que ela vem fazendo. Mas e na chapa aqui de deputados estaduais, né? Falo isso até porque o presidente da Câmara mesmo, Juliano Lopes, a gente tem alguns nomes que pretendem lançar deputado estadual. Se tem algum temor aí da família Ganem também ir para a Assembleia e inclusive prejudicar e atrapalhar os planos da família Aro? Até no âmbito estadual também, eu acredito que é relativo isso. Pode ser que venha alguém da família do Ganem, do grupo deles, e consiga uma quantidade expressiva de votos, fazendo com que também Juliano se eleja também, né? O Juliano, na campanha passada para deputado, ele teve um voto até expressivo, com mais de 20 mil votos. Então, acredito que pelo trabalho que ele está fazendo, pela visibilidade, pela quarta vez, né, vereador reeleito na capital, acho que ele por si próprio tem condições sim de se reeleger e de ninguém atrapalhar a eleição dele para deputado. E aí, falando inclusive dos planos do senhor, o senhor voltou para a Câmara agora, o senhor passou uma temporada, a gente já vai falar sobre isso na Prefeitura de Belo Horizonte, o senhor pretende se candidatar em 2026? Para qual cargo? Bom, eu ainda não conversei com o grupo a respeito, né? Mas estou chegando agora de novo, a partir do mês de fevereiro a gente começa os plenários, começa as conversas, está tudo um pouco ainda parado, vamos dizer assim, né? A gente tá em recesso, mas eu ainda não tive essa conversa direto. Mas o que o secretário de governo, Marcelo Aro, achar que seja melhor para que eu possa me candidatar, ou estadual ou federal, a gente vai ter uma conversa a respeito ainda. Em relação ao processo, né, do Lucas Ganem, o senhor vai ficar esse período aí de 4 meses, né, na Câmara Municipal. O senhor deve votar, inclusive, quando for para plenário o processo de cassação dele. Como que estão as articulações, pelo que o senhor tem conversado ali, do clima da Câmara para essa cassação do vereador? Se a maioria deve votar contra ou a favor? Se o senhor tem feito campanha em relação até a cassação do vereador? Não, campanha ainda não fiz, digo ainda não fiz, né? Não se trata de uma campanha a ser feita. Já teve a entrega do relatório, o advogado do Ganem pediu para poder que não estendesse, né, o processo de cassação. O vereador Branco, que é o relator, deu um parecer favorável à continuidade do processo. E eu acredito que vai ser tudo, não depende só da questão de fazer campanha. Eu acho que os fatos que estão embasados lá da Polícia Federal, do Ministério Público, né, do Tribunal de Justiça, do TRE, eu acho que isso aí vai ter um peso muito grande e vai fazer a diferença na hora da votação de cada vereador. Hoje, qual que seria o placar, pelo que o senhor vem acompanhando aí na Câmara? Bom, se o placar for, vamos dizer, justo, né, dentro do que a gente tem visto na abertura do processo, que foi unanimidade, foram 39 votos, o presidente não vota e o Ganem não tinha aparecido na Câmara. Então, foram 39 votos para poder fazer essa abertura. Ainda não tinha os pareceres novos que apareceram a respeito de assessorias, Só para quem está acompanhando, né, para a gente saber que fatos seriam esses que o senhor menciona aí que, né, colocariam contra até essa candidatura aí, esse mandato do Lucas Ganem? A questão de assessores em Indaiatuba, estando no horário de trabalho lá, trabalhando, questão do próprio vale de alimentação ter sido gasto lá na época, da questão do imóvel que ele falou que ele morava, e depois descobriu que ele usava só para receber correspondência. Então, eu acredito que tudo isso aí tem um peso
E mostra que é legítimo o meu direito de exercer, né, essa candidatura por ter trabalhado e por ser de fato belo-horizontino mesmo. O vereador Lucas Ganem veio aqui uma vez e ele até comentou, né, sobre esse processo movido pelo senhor e falou que é uma perseguição, que ele vê até como natural o suplente querendo tomar a força. Como que o senhor vê, inclusive, esse argumento do Lucas Ganem? Eu vejo que não é uma questão de querer tomar força, né? Porque eu não vejo a Polícia Federal tá querendo que eu exerça a força. Eu não vejo que o TRE queira que eu exerça a força. Eu não vejo que o Ministério Público queira que eu exerça a força. Então, acho que ele teve uma fala muito contraditória e infeliz. Porque não só eu como suplente, mas na matemática, no final, não seria eu, quer dizer, não teria obrigação de ser o suplente, eu, Rubão, entrando no lugar dele. Coincidiu de ser eu pela somatória de ponto que a gente fez e daria vaga para mim. Ele falou muito da questão dos votos, que ele conseguiu mais votos que, né, que as outras só para pessoas. entender assim, essa parte da matemática do suplente, poderia ser um suplente de um outro partido. Ele perdendo, porque caso ele saia, a contabilidade dos votos que ele teve cai também. Então, atrás de mim seria um outro partido. Então, não quer dizer que eu, sendo suplente, que eu que teria que entrar. Poderia ser de um outro partido também. E uma outra questão, ele falou assim, que teve mais números de votos, o senhor acabou não conseguindo ser reeleito, né? O senhor teve um mandato na legislatura passada. O que o senhor acha que errou que o senhor não conseguiu ser reeleito? O que poderia ter sido feito diferente? Ele poderia não ter sido eleito da forma que foi, e aí eu não teria tido erro algum, né? A quantidade de votos teria sido expressiva, até mesmo porque eu saí de 3.800 votos para 8.000 votos. Então eu tive um aumento eu dobrei a minha quantidade de votos. Então não foi um erro. O erro foi ele não ser de Belo Horizonte e ter sido eleito. Mas muda alguma coisa? Se ficou alguma reflexão, alguma coisa de mudança no trabalho do senhor? Agora até que o senhor vai levar, né, agora que está na Câmara de novo? Alguma reflexão do que o senhor pretende fazer diferente? Tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais, tem que capitalizar melhor os votos, tem que mostrar mais o trabalho a ser feito, porque tem muita coisa que eu cheguei a fazer que algumas pessoas até hoje não sabem. A gente começa a conversar e eu falo, poxa, eu fiz isso. Por exemplo, o campo do Pompeia, que ficou parado durante 15 anos. Foi um trabalho que eu fiz pesado, a gente fez várias audiências públicas, fiz algumas denúncias no Ministério Público. Eram 15 anos que estava parado. Então, na gestão FUAD, eu conversei com o FUAD, o Calil não queria que voltasse, o FUAD já foi bem mais flexível, bem mais atencioso, e a gente fez com que o campo voltasse. Mas até hoje muitas pessoas não sabem que quem correu atrás para voltar foi eu. Então acho que a gente podia ter trabalhado um pouco mais essa informação dos trabalhos realizados, não ter ficado só ali naquele miolo ali da região leste. A gente podia ter expandido mais para a cidade inteira. E aí, falando um pouco do tempo que o senhor ficou na prefeitura, o senhor ficou quase 8 meses, né, ali na Secretaria de Esporte e Lazer. Como que foi essa experiência na Prefeitura de Belo Horizonte? Foi muito boa, uma experiência muito boa, aproveitando para agradecer ao prefeito Álvaro Damião por ter me dado essa oportunidade. Oportunidade me foi dada porque nós trabalhamos juntos, né? A apresentação no dia da imprensa dos novos secretários, eu e Marcos Crispim até o momento, né, que teve essa coletiva de imprensa, foi apresentado como um grande amigo de trabalho dele, ele pela rádio que ele trabalhou e eu pela emissora que eu trabalhei. Então, num todo, nós ficamos de 15 a 20 anos juntos, trabalhando nos campos, nos gramados, fazendo viagens. Então, ele acreditava no meu potencial, tanto que me deu essa oportunidade através da indicação do secretário de governo, Marcelo Aro. E o que deu para poder fazer nesse tempo aí na Secretaria de Esporte? E o que ficou aí como uma vontade de fazer? Bom, agora, no meio do ano, a gente tem um campeonato mundial de motocross, através de um contato meu, de um amigo meu de imprensa, né, que passou a trabalhar com essas competições. Eu pedi para que ele trouxesse para Belo Horizonte. A gente vai ter esse ano agora o Campeonato Mundial de Motocross, saindo de Nova Lima e fazendo a fase final na Arena do Galo. Eu fui para os Estados Unidos, em 4 estados, também para poder trazer aqueles jogos de futebol americano, a NFL, para ser realizada no Mineirão em 2027. A gente fez várias iluminações, né, através do prefeito, do pedido do prefeito, para que eu mapeasse os campos
de futebol amador para a gente poder fazer a troca das lâmpadas, colocando tirando aquelas lâmpadas incandescentes, colocando as lâmpadas de LED. Então, a gente já começou bem, de outubro até agora, em janeiro, já tiveram 15 campos contemplados com novas lâmpadas, novas iluminações. Esse foi um trabalho bom. Eu subi a emenda impositiva, consegui fazer uma ponte entre o Legislativo e o Executivo. Antes a Secretaria recebia em média de 2 a 3 milhões de emendas parlamentares. Eu consegui passar para quase 8 milhões através de contatos na Câmara, de ir até cada gabinete, falando a importância de trazer para a Secretaria de Esporte a verba para a gente poder fazer a melhoria no esporte. A gente tem um projeto na Secretaria de Esporte que chama A Rua é Nossa. Todos os domingos tem aquela rua de lazer. Eu consegui inserir aquela carreta maluca, que tem aquele trenzinho, que tem os personagens. Então, acredito que foi um outro ganho também e algumas outras situações também, que agora no momento eu não me lembro. Assim. Só uma questão, né? Porque na Secretaria de Esporte, na última legislatura, até quando o Fuad estava na última gestão, falou muito da Stock Car, que no final das contas acabou não acontecendo vindo para Belo Horizonte. Qual que foi o problema no fim das contas? Por que não deu certo? Essa parte aí, eu não estava como secretário ainda, eu não sei poder te cravar. Eu sei Mas que tentou ter alguma renegociação no tempo que o senhor estava na frente da secretaria? Não tive conversa nenhuma a respeito, não. Acredito que talvez a Stock Car pode ter recebido uma proposta melhor, ou talvez teve aquele momento também de oposições, então acho que um pouquinho de cada coisa pode ter pesado. E aí, vereador, o senhor, durante as eleições, o senhor fez muitas críticas à chapa Fuad Damião e apoiou a candidatura do Bruno Engler. Não ficou um mal-estar, uma situação ruim quando o senhor foi para a prefeitura? Se teve alguma conversa, inclusive, com o Álvaro Damião em relação a isso? Não, eu tive uma conversa com ele sim, em relação. Na época, eu estava na oposição, não era direto com o prefeito atual, agora o Álvaro Damião. Era com algumas discordâncias com o Fuad. E quando eu fui para a secretaria, que eu fui convidado, o Álvaro falou comigo, Rubão, eu te conheço da emissora que você trabalhou há muitos anos, eu sei que você está capacitado para poder exercer essa função, eu vou te dar esse voto. Eu falei, prefeito, pode me confiar essa oportunidade, porque o time, vamos dizer time entre aspas, né, o grupo que eu estou, que me dá a condição, é onde eu visto a camisa e a gente vai junto. Então, eu acredito que ele não se arrependeu, eu consegui trazer muito ganho, muita visibilidade para a Secretaria de Esporte, inclusive foi palavras dele. Como que o senhor tem avaliado essa gestão do Damião? É muito diferente do Fuad? Eu acho que algumas coisas, o Álvaro está dando sequência do que o Fuad tinha feito, mas o prefeito ele é muito voltado para a área do esporte, ele é mais social, é mais jovem, né, vamos dizer assim, então eu acredito que ele está com novos pensamentos, igual ele está com a cidade do Sim, está trazendo novas tecnologias. A gente vê que recentemente tem acontecido ocorrências de onde ele, através daquela câmera que ele tem colocado espalhando pela cidade de reconhecimento facial, está trazendo uma certa segurança para a cidade, uma sensação de segurança. Então acho que a gestão dele vai ser melhor do que a gestão do Fuad. Quando o senhor fala de discordâncias com o Fuad, quais que eram? Tinha alguns pensamentos, por exemplo, assim, quando eu solicitei que a gente fizesse o retorno de alguns campos, ele queria priorizar outras situações. A questão da Vilarinho, por exemplo, a gente cobrou muito que a Vilarinho não ficasse parada, ele começou a movimentar e depois deixou parada. E isso aí foi um mal-estar bem grande que trouxe entre eu e ele, porque na época do Calil, o Calil tinha pedido $1 bilhão para poder mexer na Vilarinho. Só que a gente não liberou porque a gente sabia que o dinheiro não ia ser bem direcionado para Vilarinho. Ele estava sendo candidato a governador, ia ser candidato a governador, e ele não ia poder gastar esse dinheiro, não dava tempo dele administrar esse dinheiro. Então, eu sempre briguei para o retorno da Vilarinho, mas desde que fosse com uma situação bem transparente e que a pessoa estivesse focada para poder mexer na Vilarinho. Então, quando eu cobrei isso do Fuad, ele falou que estaria fazendo, mas eu sempre ia até o gabinete dele e falava, Fuad, eu estou achando que está meio parado, acho que a gente podia acelerar mais, acho que a gente podia trazer um bem-estar melhor para a cidade, porque em momentos chuvosos a Vilarinho para e já está acontecendo bastante tragédia. Então esse aí foi um grande mal-estar que a gente teve. E já caminhando para o final, o senhor que esteve na última legislatura na Câmara, voltando agora, encontrou uma Câmara muito diferente? Quais as principais diferenças? O que você tem sentido dessa legislatura agora?
Mudou muita coisa, mudaram bastante vereadores, né? E eu acho que vai ser um pouco diferente, porque esse ano é um ano eleitoral, né? Para presidência, para governo e para estado. Então eu acho que esse ano fica uma pauta mais voltada de debates para quem pleiteia ser candidato Você não estadual. acha que isso acaba atrapalhando discussões que são de Belo Horizonte? Eu acho que atrapalha, sim, com certeza atrapalha. Eu acho que os debates, né, embora tenham um certo ponto que algumas leis, para a gente conseguir que elas se aconteça municipal, depende do âmbito federal e estadual. Então acaba caminhando juntos. Mas eu acho que o foco principal tem que ser as questões de interesse para a nossa capital. E só uma última pergunta. Nesse tempo que o senhor pretende ficar aí na Câmara Municipal, qual que é o principal legado que o senhor pretende deixar nesse mandato aí? Podendo concluir a legislatura toda ou não, né, dependendo desses 4 meses aí, eu quero dar sequência no que eu fiz na legislatura passada. Trouxe muito aprendizado também enquanto tive como secretário de Esporte e Lazer. Quero também dar sequência numa campanha que eu tinha junto ao Ministério Público, que é Todos contra a Importunação Sexual. Nesse tempo, nessa legislatura, eu tive a oportunidade de poder indicar para a prefeitura aquele botão de pânico no ônibus, o botão de pânico no metrô, para que a gente, em caso de oportunações, a gente conseguisse atuar. Fizemos bastante visitas técnicas com o Ministério Público, em estágios de futebol, para poder ver o que a gente pode fazer para poder acabar com esses importunadores aí, trazendo uma segurança, uma qualidade de vida melhor para as mulheres. Vereador, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vinda, volta mais vezes. Muito obrigado. Assim que fizer o convite, com certeza terei o prazer de estar aqui novamente. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no nosso canal Tio Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.